nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora sede de sabedoria, rogai por nós. Estamos então na nossa sexta aula. Lembrando, você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e divulgue o curso entre os amigos, o pessoal que quer começar a ter vida de oração. É importante, muito, muito, muito importante, porque a vida de oração mental é aquilo que vai mudar toda a nossa espiritualidade, todo o nosso modo de ver Deus vai ser alterado a partir de uma vida de oração mental, de uma vida de oração. Né? Agora, quando a gente fala vida de oração, é vida de oração mental e vocal junto. A vida de oração, principalmente, é vida de intimidade com Deus. E Santa Teresa vai falar que aquele que não tem oração é um louco. Ou seja, priva-se de tão grande bem, as palavras que ela usa. Então, quando a gente tem o contato com esse tipo de oração, que é a oração das mais sublimes da Igreja, que é a oração do coração, direto a Deus, é a união com Deus, é comunhão com Deus, é tentar repetir o que acontece na comunhão eucarística, né? Lembrando isso. Bom, quando a gente tem isso, a gente tem a salvação diante dos nossos olhos. Está ali, está para nós. Né? E a gente tem que buscar fazer isso. Se a gente não fizer sabendo o que tem que fazer, aí nós vamos provavelmente desgringolar na nossa vida interior. Né? Nós vamos ter que voltar lá para o estágio 1 da experiência, para o estágio 2 da confissão, enfim, né? Buscar de novo as virtudes e tal. Se a gente parte do princípio de tentar ir caminhando sempre para frente, não ficar retrocedendo, a gente vai ter uma vida muito melhor. E aqui, o que a gente vai tratar, nós vamos tratar, o tema dessa aula é 6 passos para a oração, né? Segundo São Pedro de Alcântara. Então nós vamos falar de oração mental. Mas uma coisa que é importante lembrar, tá? A oração mental não exclui a oração vocal. É importante que você tenha as duas juntas, tá? Uma complementa a outra. Por quê? Tu vai começar a ter uma vida de oração mental e tu vai ficar só pensando. Se não expressar nada, teus pensamentos vão vaguear. É impossível que teus pensamentos não fiquem perdidos no meio de uma nuvem, sei lá, uma coisa assim. Então, tu vai acabar se perdendo no pensamento. Por isso que é importante falar algumas coisas, né? Não precisa falar o tempo inteiro, não precisa falar o que tu está lendo, por exemplo, quando tu vai ler na oração mental. Agora, é importante que tu fale algumas coisas, né? Até meio parecido com o que o pessoal da renovação carismática fala como oração pessoal, né? Que é isso aí, tu chegar aí e começar a conversar com Deus. Né? Não conversar por conversar, mas conversar porque está no teu coração, como um amigo íntimo, né? Lembrando da aula passada, tratar de amizade com Deus, a oração pessoal, a oração mental. Bom, nós vamos usar um método, tá? O método de São Pedro de Alcântara, nesse livrinho aqui, Tratado da Oração e da Meditação. São Pedro de Alcântara foi diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Então, ele ensinou ela muita coisa na oração e soube compreender bem a alma dela. Porque Santa Teresa ficou muito tempo perdida. Ela tinha experiências místicas e ela não sabia o que fazer com aquilo, porque nenhum padre acreditava nela. E São Pedro de Alcântara, que era um santo místico, quando ele teve contato com Santa Teresa, ele logo de princípio ele já soube direitinho ler a alma dela e orientar ela também, né, para aquilo que era necessário. São Pedro de Alcântara era franciscano. Aqui nesse livrinho, para quem for comprar ou baixar ele, tem uma breve biografia de São Pedro de Alcântara, que é fantástica. Eu não encontrei ainda biografias mais extensas dele. A minha ideia é conseguir fazer isso, né, ter esse contato aí com São Pedro de Alcântara. Mas São Pedro de Alcântara vai falar que existem 6 passos para a oração mental. Tá? Quais são esses 6 passos? Nós vamos ver eles agora. Deixa eu pegar eles aqui. Tá aqui. Bom, vou falar rapidamente os 6 passos. Presença de Deus, leitura, meditação, ação de graças, oferecimento e súplica. Vamos por ordem dele aqui. Porque, primeiramente, antes de entrarmos na meditação, é necessário prepararmos o coração para este santo exercício, que é como quem afina a viola para tocar. Esse é o primeiro passo, ou seja, preparar o coração. Aqui está incluído aquilo que eu falei. Tu ir de encontro a Deus, né, antes de tu chegar na tua oração, né, que tem tempo, que tem hora, que tem lugar, tu vai estar indo de encontro a Deus. Tu vai estar indo
e preparando teu coração para isso. Chegando lá, tu vai pedir o Espírito Santo e vai confessar os teus pecados, principalmente à noite, tá? O pessoal, a maioria reza de noite, então de noite igual tem que fazer exame de consciência. Né? Para quem não sabe o que é isso, exame de consciência é você revisar todo o teu dia ali, pedir perdão pelo teu dia, porque naquela noite tu pode ter que prestar conta para Deus da tua vida. Então, à noite a igreja sempre ensina para nós fazer um bom exame de consciência. O exame de consciência serve para tu iniciar pedindo perdão e se colocar na presença de Deus. O primeiro passo é isso. Né? Meu Deus, eu estou na presença do Rei dos Reis, né? Estou na presença do Papa Francisco, do Papa Bento XVI, né? Então tem que ter jeito, tem que ter... não ficar deitado o tempo todo e tal. Não, te coloca de joelhos, te coloca de pé, te senta bem, né? Bota uma imagem, um ícone. Eu gosto bastante de ícone. Um ambiente, acende uma vela, enfim, né? Presença de Deus. Depois dessa preparação, lá vem o segundo passo, segue-se a leitura da passagem que se há de meditar naquele dia, segundo os repartimentos dos dias da semana. Então, nesse livro aqui, ele dá uma meditação para cada dia da semana, né? De segunda a domingo, de manhã e de noite, meditações diferentes. De dia, alguns temas de verdades eternas, como o inferno, o juízo, o paraíso, a miséria humana, enfim. E à noite, meditações da paixão. Tá? Se não puder fazer de manhã e de noite a oração mental, se fizer só à noite, por exemplo, faz as meditações da paixão de Cristo. Tá? Sempre meditar na paixão de Cristo. Nós estamos usando esse livrinho aqui porque ajuda muito, tá? Mas não precisa seguir exatamente isso. Tu pode tu mesmo organizar a tua rotina e fazer ali, com passagens bíblicas, né, a tua meditação. Sempre é bom ter uma Bíblia para meditar. Mas já está te colocando... Agora eu vou explicar outras coisas também que valem a pena explicar depois. Depois da meditação, pode-se seguir uma devota ação de graças pelos benefícios recebidos e um oferecimento de toda a nossa vida e da de Cristo, nosso Salvador, em recompensa deles. Ou seja, primeiro, tu vai te colocar na presença de Deus. Depois tu vai ler, né? Vai conversar com Deus, vai dialogar com Deus, vai falar do teu dia e tal. Depois tu vai ler alguma coisa, porque tu não vai conseguir sustentar a tua oração. Tu vai ter que ler algo espiritual profundo que te leve até Deus. Vou explicar o que é meditação daqui a pouco. Aí tu vai ler aquilo, aí tu vai meditar aquilo que tu leu. Tu pode meditar lendo, e tu pode terminar de ler e meditar de novo. Ou meditar depois que leu, por exemplo, ler 2 vezes, ler 3 vezes, enfim. Depois que tu meditou, ele está falando, faz uma devota ação de graças, pelos benefícios recebidos, né? Então, faz uma ação de graças, faz um agradecimento e já engata para o 5º passo que ele fala que é um oferecimento. Ou seja, tu agradece, mas tu agradece oferecendo. Tu vai pegar aquilo para ti e já vai oferecer para Deus a tua resposta, né? Então, meditou, né, saboreou a graça, agradece e oferece. Então, presença de Deus, leitura, meditação, ação de graças, 5º oferecimento e a última parte é a petição, que propriamente se chama assim oração, na qual pedimos tudo aquilo que convém, assim para a nossa salvação como para os nossos próximos e de toda a igreja. Que seria o 6º passo e o último e o mais importante, vamos dizer assim, que é a súplica, tá? O que acontece em relação à meditação? A gente precisa entender primeiro o que é meditar. Tá? Porque a gente não vai entrar no caminho de perfeição, por exemplo, tá? Santa Teresa fala sobre a oração de recolhimento e a oração de quietude, que são 2 tipos de oração. Tem outros milhares de tipos de oração. Santa Teresa fala de vários no livro da vida dela. Tá? Nesse livro da vida, ela vai falar também dos 4 graus de oração, que é muito interessante, que fica de incentivo para você ler o livro da vida, a biografia de Santa Teresa. É difícil? tem que estar em espírito de oração. Então, ali ela vai falar dos 4 graus, vai falar sobre a experiência dela, enfim, tudo mais. Nós não vamos entrar nesse aspecto aqui. Mas tem uma coisa que é para a gente tratar bem da oração, para a gente entender bem o que é a oração. Em Santo Afonso faz uma coisa interessante.
Porque às vezes a gente começa a fazer uma vida de oração mental sem esquecer o que a gente está fazendo, sem lembrar o que a gente está fazendo ali, propriamente. E Santo Afonso vai falar o que é oração. Né? Ouçamos São João Crisóstomo, que é um padre da igreja, doutor. A oração é âncora para os flutuantes, tesouro para os pobres, remédio para os doentes e preservativo para os sãos. E o que faz a oração? Ouçamos São Lourenço Justiniano. A oração aplaca a ira de Deus, porquanto Deus perdoa logo a quem com humildade lhe pede, concede todas as graças pedidas, vence todas as forças do inimigo. Em resumo, transforma os cegos em iluminados, os fracos em fortes, os pecadores em santos. Ou seja, quando a gente está falando de oração, a gente está falando de oração em si. Mas o primeiro passo na oração que a gente vai ter, além de um diálogo com Deus, de tratar de amizade, cara, vai acabar o assunto porque a nossa carne é fraca. Então a primeira coisa que a gente vai ter que ter é a meditação. Tá? O que é meditar? Vamos pegar o opúsculo, você pode achar na internet, você acha, tá? Ou, se quem não achar, quiser pedir para mim, comenta nos comentários, manda um e-mail pessoal no meu Facebook, manda um e-mail para mim, chama no WhatsApp, enfim. Né? Júnior, eu quero o opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, tá aqui, né? Eu imprimi para mim, tá? Tem PDF. Eu mando para quem quiser, não tem problema nenhum, tá? Nesse opúsculo, que é de Hugo de São Vítor, que é um dos maiores pedagogos da igreja e que tem fundamentos que, por exemplo, São Tomás de Aquino foi educado na pedagogia vitoriana. Né? Tem uma ideia do tamanho de São Vítor. Ele está falando aqui sobre a leitura e a meditação. Na leitura, mediante regras e preceitos, somos instruídos pelas coisas que estão escritas. Né? A leitura é também uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. Ou seja, se você está ali lendo na sua oração mental, você é uma alma disciplinada que está procurando saber o que aquilo ali está escrito. E o que é meditação? A meditação é uma cogitação frequente com um conselho, que investiga prudentemente a causa e a origem, o modo e a utilidade de cada coisa. A meditação toma o seu princípio da leitura. Todavia não se realiza por nenhuma das regras ou dos preceitos da leitura. Ou seja, você pode meditar sem ler. Tá? Por exemplo, os mistérios do terço, do rosário. Você está rezando o rosário, está rezando o terço, tá? Começa a meditar os mistérios. Né? Vai estar buscando causa e origem, modo e utilidade. O princípio da doutrina está na leitura. A sua consumação na meditação. Portanto, está aqui, né? Está toda a riqueza do Tratado da Oração e da Meditação. Está escrito aqui. Bom, eu vou ler e meditando, eu vou ingerindo essa riqueza. Só que a meditação, ela é um recorte. Ela pega uma realidade em si. Então, tu vai pegar, por exemplo, vai meditar sobre a dor de Nossa Senhora aos pés da cruz. No sábado, que é o dia de Nossa Senhora. E aí você está lá na oração mental. Você começa a pegar a passagem bíblica lá, encontra a passagem bíblica de Nossa Senhora aos pés da cruz e começa a meditar. Como é que estava Nossa Senhora? Está falando que Nossa Senhora estava de pé. Pô, Nossa Senhora estava de pé aos pés da cruz, entende? É uma coisa que não é bem assim. O filho estava desfigurado, não tinha mais figura humana, mas ela estava de pé, a força dessa mulher. E aí tu começa a pegar esse texto e meditar e pensar como que ela está, qual a expressão dela, o que que ela fez, imagina a reação dela, as pessoas ao redor. E aí tu vai recortando essa passagem, entende? Tu vai recortando, vai recortando, vai recortando, vai recortando. Meditação é isso, tu vai recortando as coisas. Para isso serve a meditação. O São Vítor vai falar em 3 gêneros de meditação, né? Que seria uma coisa mais para outro curso para nós fazer. Agora, ele fala que a meditação é um assíduo e sagaz reconduzir do pensamento em que nos esforçamos por explicar algo obscuro ou procuramos penetrar no que é oculto. Ou seja, quando nós meditamos uma coisa, nós
Nós queremos achar um sentido que a gente ainda não encontrou. A gente quer penetrar algo que a gente ainda não entendeu. É uma coisa que ainda não está revelada para nós. Mas a meditação, ela vai cavucando, tipo catar concha no mar. Não sei se vocês já fizeram isso, eu já fiz isso muito no mar, né? Fazer direto lá na Praia do Cassino, para quem é de Rio Grande aí, sabe? Cavava, procurar marisco, concha e tal, e daqui a pouco tu acha. A meditação é isso aí, entendeu? Tu vai cavando, tu sabe que está por ali, mas tu vai cavando. E aí tu encontra, pronto, a meditação, ela faz isso, ela serve para isso. Qual a importância dela? Porque ela joga uma luz naquilo que está escuro. Quando ela joga a luz naquilo que está escuro, tu começa a encontrar deleites que não são comuns. E aí tu faz uma ação de graça, faz um oferecimento e tal. Mas aí depois, se fosse resumir, além da presença de Deus, da leitura e meditação, nós poderíamos resumir em duas coisas, tá? A vida da oração mental, inicialmente. Meditação e súplica. Que é mais ou menos sempre o que trata bastante nesse livrinho aqui, ó, tá? Que são os dois livrinhos que eu recomendo para que você compre e tenha sempre com você. É o Tratado da Oração e da Meditação e A Oração de Santo Afonso, que ele fez para distribuir para o povo, tá? Então, se você tem dinheiro aí, é ricaço e tal, tá com dinheiro até dentro da goela aí, não quer ir para o inferno, quer doar as riquezas, compra um monte desse livrinho aqui e dá para a juventude. Santo Afonso vai falar o seguinte, tá? Sobre a súplica. Algumas almas devotas empregam muito tempo em ler e meditar, que é o que a gente estava falando, mas poucos se ocupam com as súplicas. Não resta dúvida de que a leitura espiritual e a meditação das verdades eternas sejam coisas de muita utilidade, mas muito mais úteis, diz Santo Agostinho, são as súplicas. Nas leituras e meditações ficamos conhecendo as nossas obrigações, mas na oração obtemos as graças de cumpri-las. Melhor é rezar do que ler. Na leitura ficamos conhecendo o que devemos fazer, mas na oração recebemos o que pedimos. De que serve saber o que devemos fazer e depois não fazer? De que serve, senão, para nos tornarmos mais culpados perante Deus? Leiamos e meditemos quanto quisermos. Nunca, entretanto, cumpriremos o nosso dever se não pedirmos a Deus os auxílios necessários. Ou seja, a súplica pede aquilo que a meditação trouxe para nós. Ele vai falar melhor ainda. Por isso, como diz Santo Isidoro, em tempo algum o demônio sugere tantos pensamentos vãos e terrenos à alma do que quando esta procura rezar e pedir a graça a Deus. Quando o demônio nos vê rezar, procura com todas as forças distrair-nos com pensamentos fúteis, diz Santo Isidoro. Por quê? Porque é justamente quando rezamos que mais recebemos os tesouros dos bens celestes. Ou seja, na oração mental, ali, no pós-meditação, do que tu está fazendo. O maior fruto da oração mental é fazer-nos pedir a Deus as graças necessárias à perseverança e à salvação eterna. Este é o principal motivo porque a oração mental é moralmente necessária para se conservar a graça de Deus. Ele está dizendo assim, quem fica na oração mental, moralmente, ou seja, os costumes preservam a graça de Deus. Tá? Pois se a alma não se recolhe no tempo da meditação para pedir os auxílios necessários à salvação e à perseverança, não o fará em outro tempo, porquanto fora da meditação não pensa em pedi-los, nem mesmo se pensará na necessidade que há de pedi-los. O que ele quer dizer com isso aqui, tá? Santo Afonso está falando o seguinte, pessoal. Nós temos que meditar, mas em sequência da meditação, ou seja, a gente está cavucando, a gente encontra um tesouro, a gente tem que pedir esse tesouro. Então eu percebi que Nossa Senhora estava de pé, que ela era forte. Então eu tenho que pedir, Senhora, eu preciso ser fiel e ser forte. Dá a graça, a fortaleza. E eu começo a suplicar. E súplica é o seguinte, suplicar é pedir o tempo inteiro, pedir o tempo inteiro. É importunar a Deus, é ser impertinente. Para isso serve a súplica. Né? Por que a gente precisa suplicar? Bom, a gente não vai ter. Se a gente não pedir, Deus não vai nos dar. Ah, Júnior, por que está falando isso e tal, não sei o quê? Porque é o seguinte,
Ele fala que batei e se abrirá, buscar e achareis, pedir e vos será dado. Né? Todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que procura, né, vai ser aberto. Então, meditação, ter uma vida de meditação, começar a oração mental com meditações diárias, tá? Não muito longas, espaço curto para aumentar. Ah, Júnior, eu não consigo fazer 1 hora de seguida. Então faz 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. São Pedro de Alcântara vai falar assim, ó, melhor fazer 1 hora ou 40 minutos, por exemplo. Porque ele diz que às vezes demora muito para nós engrenar. Tem razão, né? Tá começando a te botar na presença de Deus, tal, acabou o tempo. Agora, é importante ter sempre a súplica. Mesmo que a tua meditação seja pequena, que tu não tenha conseguido cavucar muita coisa, não achou nenhum marisco ali e tal, não tem problema. A súplica é o mais importante. E aqui, Santo Afonso de Ligório vai falar de algumas condições em relação à súplica, tá? Que traz uma infabilidade, vamos dizer assim. Que ele fala que são 2 condições, tá? E uma das 2 vai virar mais 3, que é o seguinte. Primeira condição é rezar em pessoa própria, primeira pessoa, ou seja, rezar por si mesmo. Não adianta, tá aqui o Bruno e a Fábio, né? Como sempre, graças a Deus. Não adianta o Bruno fazer oração mental por ele e pela Fábio. Não vai salvar a Fábio assim. Entende? A vida de oração do Bruno vai salvar o Bruno. É lícito rezar pela Fábio, pelos outros? É lícito. É lícito rezar pelos pecadores? É lícito, é muito bom. É lícito rezar pelos mortos? Claro, é lícito pelas almas do purgatório? Nossa, importantíssimo. Mas a oração e a súplica devem ser em primeira pessoa. Você tem que rezar, eu tenho que rezar. Tá? E a segunda condição é pedir graças para a salvação. Deus sempre vai atender a oração pessoal que pede a salvação. Sempre. É infalível, é o pedido do Espírito Santo, é a graça da fé, né? De fé em fé. Sempre vai dar. Deus sempre vai despejar. Agora tem uma... Dentro da salvação, nós podíamos dividir, por exemplo, em 2, tá? Que na verdade são 3, que é o seguinte. De um lado a gente tem a devoção. Do outro a gente tem a perseverança. O que é devoção? Tá? São Pedro de Alcântara falando de São Tomás. Devoção de São Tomás é uma virtude, a qual faz o homem pronto e hábil para toda virtude e o desperta e facilita para o bem obrar. Ou seja, a pessoa devota está sempre disposta a fazer coisas boas. Vamos rezar? Vamos rezar o terço? Vamos rezar o terço. Direto acontece. Eu sei quando eu estou em devoção, quando alguém me convida para rezar o terço. Quando eu digo, não quero, não estou em devoção. Ah, vamos rezar tal, né? Não, agora não, vamos fazer depois e tal, não sei o quê. Está sem devoção. Agora, a devoção, ela conta com a humildade e a confiança. Porque a alma devota sempre está em humildade, a gente já falou da humildade nas aulas passadas, e sempre está em confiança. Então, por exemplo, eu posso ser devoto em pecado, cair em pecado mortal hoje. Não consigo me confessar hoje. Tá tarde da noite, né? No seu vídeo aí é terça-feira e tal. Tá tarde, não é mais tempo de confessar. Devo largar a oração mental nessa noite? Não. Óbvio que não. Se tá ruim, se você vai... Com a oração tá ruim, imagina sem. Então, a alma devota, mesmo no pecado, ela pode pedir a graça da salvação. Tá? Ela vai ter que se confessar depois, é evidente. Mas pela humildade, pela confiança, Deus ouve a oração do pecador. Ele diz que veio para cá por causa dos pecadores, não por causa dos justos. Então, não importa o grau em que se esteja. Às vezes as pessoas fazem oração mental sem nem saber. Eu estou ensinando aqui um método e tal. Mas, não importa o estado. Basta que tenha humildade e que confie que aquela oração vai ser escutada. E se essa oração ela é devota, ela vai ser alcançada, porque ela serve para a salvação. Segundo aspecto, a perseverança. O que quer dizer isso? A perseverança é o seguinte. A perseverança é nós rezarmos de maneira perseverante, óbvio, todo dia, mas rezar de maneira perseverante, pedindo a perseverança. É redundante? É. Mas, por exemplo, tu está rezando todo dia, tu tem que pedir a graça de continuar rezando todo dia. É uma graça, graça da perseverança. Deus vai dar, Deus não vai deixar de dar a graça da perseverança para quem pede, mas tem que pedir, entende?
Porque só é salvo aquele que persevera, é a virgem prudente que está com a sua luminária acesa, com a lâmpada acesa quando chega o noivo. Mas tem que pedir, Senhor, eu estou sendo perseverante, Senhor. Eu estou buscando ser, mas me dá mais a graça da perseverança. E Santo Afonso vai falar, pede a graça todo dia da perseverança final, que é o quê? No momento da morte, você está fiel, está perseverante. Por quê? Há inúmeros relatos de santos que são tentados na hora da morte, porque o demônio, qual é a hora que ele vai com mais força e intensidade para que você esmoreça na vida de oração e peque contra Deus ou contra o próximo? Não é no momento mais próximo da tua morte. Deus vai dar graça para você ser salvo? Vai, se você for devoto e pedir. Tem que pedir para ser perseverante. Você fica, não, você é perseverante sim, um dia eu vou ser e tal, não sei o que é. Vai perseverar para sempre no inferno depois, né? Então, a perseverança tem que ser pedida. E a perseverança final. Então, a graça da salvação, ela tem que ser uma graça pedida de maneira devota e perseverante. Deus vai dar sempre. Se você pedir fé, esperança e caridade, lembra daquela aula, fé, esperança e caridade? Pede sempre, toda a tua oração mental, Senhor, dai-me fé, dai-me esperança, dai-me caridade. Senhor, dai-me fé, dai-me esperança, dai-me caridade. Senhor, dai-me fé. Só de você pedir, você já está praticando fé, esperança e caridade. Oração mental, não podia resumir assim, fé, esperança e caridade, fé, esperança e caridade. Virtude teologal, é Deus e tu, entende? Fé, esperança e caridade. Senhor, eu quero fé, esperança e caridade. O que está pedindo fé, esperança e caridade? Está pedindo, Senhor, eu quero ter o Espírito Santo, quero ter o Espírito Santo, quero ter o Espírito Santo. Que é o que vai me tornar santo. Não tem como ser santo sem a ação do Espírito Santo, senão não é santo. Né? Enfim, isso se resume à súplica. A súplica é isso. Pedir em primeira pessoa graça à salvação, de maneira devota, de maneira perseverante. Vai pedir, Senhor, dai-me a fé de Maria, Senhor, dai-me a esperança mariana, dai-me, Senhor, a caridade mariana, Senhor, dai-me tudo de Maria, porque Maria é tudo de bom. Mas, Senhor, dai-me a graça, Senhor, dai-me a graça, Senhor, dai-me o teu perdão, Senhor. É pedir insistentemente, porque isso é necessário para a nossa salvação. Quanto mais a gente incomodar a Deus, né? Na verdade, eu estava vendo Santo Afonso fala que a oração ela é embaixadora de Deus. Né? O que o embaixador faz? O embaixador tem acesso a 2 países. Então, eu tenho um embaixador argentino que está aqui no Brasil, ele entra no Brasil facilmente, conversa com o pessoal do Brasil e volta para a Argentina. A oração faz isso. Nossa Senhora faz isso, né? Ela entra dentro do céu, conversa com Deus, faz o meio de campo e você está pronto para a graça sobrenatural que Deus tem para a sua vida, pronto para a santidade. É nisso que consiste a graça da oração. E é importunar Deus. Né? É incomodar Deus. Mesmo que a gente não mereça, geralmente a gente não mereça. E aqui só alguns avisos, tá? Eu ensinei o método com 6 passos. Tá? Ensinei meditação e súplica. Entenderam, né? Beleza. Agora, São Pedro de Alcântara dá alguns avisos seguintes. Não fica preso ao método. Não é obrigado a fazer tudo que está ali no papelzinho, seguir. Aquilo ali é para ajudar. Não é para você ficar preso naquilo. Não intelectualize as coisas. Tem que pensar na fé. A fé, vamos conceituar a fé e tal, não sei o quê. Não é para ficar conceituando, fazendo intelecto e tal. O momento de estudar é outro. Tá? A oração é oração, estudo é estudo. Vontade moderada. Submete o teu intelecto à vontade? Sim. Mas também, né, uma vontade com moderação. Não tem que querer pouco, não tem que querer de maneira... Senhor, me salva hoje, Senhor, e tal. Não, Senhor, me salva todos os dias, de maneira perseverante. Eu quero todo dia ser fiel. Dai-me a tua graça, Senhor, dia após dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Atenção plena. Está atento naquilo que vai ser falado. Está prestando atenção na tua oração. Então, o que te distrai durante a oração? Tem que tirar daquilo que te distrai. O celular, o despertador, a internet... Enfim, tem muito barulho na minha rua, os funkeiros gostam da minha rua, ficam tocando funk lá, e ficam malandramente tocando o dia inteiro na minha rua. Bom, pega um fonezinho então, bota uns cantos gregorianos e tal. Quinta coisa que ele fala, não desfalecer, isso é importante, não desanimar. Júnior, eu não fiz segunda, não fiz terça, e agora, não sei o que, vamos, faz hoje é quarta, faz, começa de novo. Tem semanas pro resto da tua vida para tu fazer. Não desfalece, não desanima. E não se contenta também. Não, já estou fazendo já 20 minutos por dia, já toda semana, tá bom. Não é pra ficar com... Não, eu cheguei ali e eu meditei aquele mistério e eu cheguei num grau assim, nossa, foi tão bom. Não, queira mais.
Queira mais, não pode ficar tão contente com tão pouco. Não deixa, sétima coisa que ele fala, não deixa passar a graça. Então você está ali, né? Tá seguindo o método. Botou na presença de Deus, fez a leitura, meditou a leitura, está na meditação, daqui a pouco te dá uma vontade de oferecer a tua vida, porque tu está vendo Jesus sendo flagelado na tua meditação. Dá uma vontade de oferecer. Ah não, mas a gente tem ação de graça, não posso me oferecer agora. Ah, para, não é o método, não se aprende, não se prende a isso. Se naquele momento Deus está dando uma graça para tu oferecer, para tu louvar, para tu suplicar tem que suplicar sempre, mas para algo específico, aproveita bem aquele momento. Ah, mas eu vou gastar toda meia hora que eu tenho, eu não tenho mais que meia hora para fazer, né? No meu intervalo de almoço e tal. Bom, então faz só aquilo. Só aquilo, tá bom. Tá bom aquilo ali. Aquilo ali já está o suficiente. Entende? Não vai fazer diferença se você ficar um pouco mais, um pouco menos uma coisa ou outra. Tá? E a oitava coisa é a meditação te levar para a contemplação, que é o assunto da nossa próxima aula, que não vai dar tempo de falar agora, porque talvez eu tenha até passado o tempo. Mas, enfim, como eu disse. Agora, eu queria deixar uma coisa clara em relação à meditação e à súplica. Ela faz essa palavra aqui de Jesus em Mateus 11, 28, se cumprir. Quando Jesus fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. A oração é tomar sobre nós o jugo, o fardo de nosso Senhor. É descansar nossa alma em Deus. É abastecer nossa alma em Deus? É. Mas mais que isso, é fazer aquilo que a gente falava lá na primeira aula, se vocês lembrarem. Que Santo Agostinho falava: Senhor, fizeste-nos para ti, mas o nosso coração não sossegará enquanto não repousar em ti. O coração mental é um pedaço do céu. E se você conseguir viver bem a sua vida eucarística, todo esse passo a passo que eu falei, bom, daí você vai ver os frutos na sua vida. Não são frutos enormes. E é uma alegria você poder todo dia ir buscar, meditar e suplicar, meditar e suplicar. E depois começa a ter um momento de contemplação, que é algo mais profundo. Enfim, fica para a próxima aula, na semana que vem, a última aula, vai acabar o nosso curso. Então, quero louvar a Deus aí por todos que estão aqui até a sexta aula e pedir para que você viva isso, né? Eu estou buscando viver. Viva isso e passe para as pessoas, mostre o curso, né? Ou fale você mesmo para elas, né? Não precisa me dar audiência. Estou um pouco me lixando para audiência, para views, se não vai ter views. Eu quero que alcance pessoa por pessoa, tá? Esse é o sentido desse projeto. Amém? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.